vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aleluia. Só tu és digno, Senhor. Os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, o teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
Jesus. Sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, tua igreja está. Sim, tu és, Filho do Deus vivo, tu és a rocha, sim, outro igual não há. Quantas vezes o mundo espiritual tenta fazer pressão contra nós, dizendo que nós somos fracos. Não, você não tem tanta força para lutar. Mas sabe o que você vai dizer para ele? Eu estou firmado na rocha. 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 Eu estou firmado. E vem o vento e você diz: eu estou firmado na rocha. Sim, eu estou firmado. Oh, sim, eu estou firmado na rocha. Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria, meu irmão, é promessa do Senhor para nós. Vem pela manhã, vem pela manhã, vem pela manhã. Só tu és, sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre essa rocha tua igreja está. Sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, outro igual não há. Não há outro como tu, Senhor. Tome a revelação de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor, inspirada por Ele. Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. E acho que você já sabe falar de cor. Olhe para a pontinha dela. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, sempre declaramos o poder da Tua palavra, para não esquecermos, ó Deus, o efeito transformador dela em nossas vidas. Mas também ela é o nosso espelho, onde podemos ver, ó Pai, a nossa própria alma. Ela também é o nosso alimento, Senhor. Ó Deus, queremos nesta manhã que ela nos edifique, nos console, nos exorte. Que haja, Senhor, no coração dos milhares que estão nesse templo, de milhões que nos assistem, ó Pai, uma fome tão grande de conhecer a Tua palavra. O Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, que nesta manhã ela nos alimente, Senhor, e que seja também a salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. Aponte o caminho da reconciliação para aqueles que desviaram ou esfriaram na fé. Conceda ao pregador Tua graça e sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nesta manhã eu quero falar com os irmãos. Tudo na Bíblia é importante. Tudo é importante. Tudo é importante. Não existe absolutamente nada que possa ser assim desprezado. Não existe nada só para encher a nossa cabeça. Deus nos deu a palavra, não simplesmente só para nós estudarmos. O princípio da palavra, ela nos alimenta. Deus nos deu a palavra para sermos como Ele e para fazermos as obras dEle.
Mas existe algo tão pequeno nas Escrituras, apenas 2 palavras, e elas são, eu posso dizer, a condição sine qua non para nós vivermos aqui na terra aquilo que Deus tem. Chama-se o temor do Senhor. O temor do Senhor. Vamos falar? O temor do Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? Quando, lá no Jardim do Éden, antes do homem pecar, a Bíblia não diz quanto tempo foi desde que Deus criou o homem e o deixou ali no jardim. Era um jardim, não era um deserto. Era um lugar cheio de flores, perfumes, beleza, algo tão glorioso. Mas você conhece o episódio, quando o homem pecou. Quando o homem voltou as costas para Deus. Porque pecar é errar o propósito de Deus aqui na terra. Quando o homem desobedece ao Senhor, naquele exato momento há uma ruptura. Antes o homem tinha uma comunhão plena com Deus, havia um relacionamento absoluto. Deus se deliciava no homem e o homem se deliciava em Deus. No final do dia, a palavra diz que Deus caminhava com o homem no jardim. Deus não colocou o homem no jardim simplesmente para o homem arar o jardim. O homem ia lá arar o jardim para não ficar barrigudo, mas o propósito de Deus para o homem, Deus não criou o homem para o trabalho, não. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Deus criou o homem para a intimidade com Ele. Nós fomos criados com esse propósito. O trabalho, não é que Deus amaldiçoou o trabalho, é que a partir do pecado, o homem passou a ter uma coisa que chama cansaço, suor. Antes o homem trabalhava e era como super-homem, ele não cansava, se pudesse falar assim. É uma consequência, o homem nem suava. Porque o suor o que é? É fruto do nosso cansaço, do nosso trabalho. Então era algo prazeroso, gostoso, divino. E o homem se deliciava em Deus. Agora, o que fez o homem? O homem trocou tudo isso quando ele pecou. Quando ele desobedeceu o Senhor. Houve essa ruptura. E começou a acontecer algo. Agora, quando Deus se revelou ao homem dizendo: Adão, onde estás? Ele tinha fugido. Estava escondido atrás de uma árvore, de arbustos. Ele tinha feito cintas de folhas de figueira para se tampar a sua nudez. E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Antes não havia medo. Antes era uma comunhão tão plena. O temor do Senhor não é medo de Deus. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. O temor do Senhor não é se esconder de Deus. Aquilo que Adão e Eva fizeram, não é para nós não somos obrigados de forma alguma a perpetuar aquela situação. Ao contrário, podemos viver livre. Nós podemos resistir a todas as tentações, aquelas mais sutis de Satanás. Não precisamos de forma alguma ceder. Deus nos oferece agora um meio para resistirmos. É uma solução fácil, é uma solução simples e acessível a todas as pessoas. A mais simples do mundo diz: como podemos vencer o pecado? E é o temor do Senhor. Pelo fato de ser tão simples, pessoas têm tanta dificuldade em entender o que é o temor do Senhor e entender o que não é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é medo de Deus, não é. Porque Ele nos criou para o seu deleite. Deus nos criou para o seu deleite. Deus nos criou para o seu deleite. Nós encontramos essa expressão na palavra, para que vivêssemos assim tanta comunhão com Ele, para que pudéssemos gozar da intimidade da comunhão com Ele,
E ele mesmo define o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor, na sua palavra, vamos começar em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Provérbios, capítulo 8, o versículo 13, ele vai começar a nos ensinar o que é o temor do Senhor. E o temor do Senhor, em Provérbios 8, verso 13, diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e a boca perversa, eu os aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, ele diz, eu o aborreço. Quando você lê em Provérbios 29, o verso 25, Provérbios 29, o verso de número 25, há uma expressão aqui tão interessante entre temer o Senhor e temer os homens. Provérbios 29, 25 diz: quem teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor estará seguro. Quem teme o homem, quem tem o temor do homem, arma ciladas para ele mesmo cair nessas ciladas. Mas a palavra diz, mas o que confia no Senhor está o quê? Seguro. Quanto mais nós estudarmos a Bíblia, a santidade do Senhor divina, nós percebemos a extensão, o ódio. Fale comigo, ódio. Fale de novo comigo, ódio. O ódio de Deus pelo pecado. Deus odeia o pecado. Se isso não ficar bem forte dentro das suas entranhas, Deus odeia o pecado. O Senhor não tolera o pecado, por isso Ele não faz concessões. A natureza divina tem repulsa pela transgressão. É por isso que a vida que Ele tem para os seus filhos, o pecado não é simplesmente algo que você tem que viver. Pode ser um acidente de percurso, mas que você não pode de forma alguma abrigá-lo no seu coração. Por isso, quando você escolhe viver essa vida santa, essa vida bonita, tendo a intimidade com o Senhor, o relacionamento com Ele, nós estamos aqui só de passagem, querido. Muitas vezes você fica aí na batalha, correndo de um lado para o outro, gastando horas e horas, tudo bem, você tem que sobreviver, mas é mais do que isso o sentido da vida. O sentido da vida enquanto estamos aqui é para amar o Senhor e gozá-lo para sempre. Em Levítico capítulo 19, o versículo de número 2. Levítico 19, o versículo de número 2. Tudo que o Senhor fala para nós aqui em Lagoinha, nessa congregação, diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Sabe, tudo que Deus quer, e santidade é separação. Santidade não é aquilo que as pessoas muitas vezes imaginam que seja. Santidade é a separação do pecado. Santidade é você viver uma vida tão transparente, tão cheia da graça, tão cheia do favor do Senhor, mas obedecemos ao Senhor por aquilo que Ele é. Nós procuramos viver uma vida santa, não é simplesmente por isso ou por aquilo, é porque Deus é santo. E Ele nunca nos pede para fazer algo só para nos envergonhar. É como se um pai tivesse um filho de 10 filhos e mandasse que o filho carregasse um saco de 60 quilos de feijão. O filho não vai aguentar, vai ficar esmagado. Deus não nos pede para fazer algo para nos envergonhar, pelo contrário, tudo o que Ele quer é que a gente o obedeça. E diz aqui a palavra que devemos obedecer a Deus por aquilo que Deus é. O temor do Senhor acha-se assim, tão ligado, extremamente ligado à obediência. Sem obediência, nós não vamos encontrar e viver o temor do Senhor. Houve um momento que Deus estava investindo em um homem.
Deus olha para mim, olha para você, e Ele diz, eu vou investir nesse aqui. Mas eu vou colocar uma prova na vida dele. Eu quero ver se ele realmente me obedece. Tudo na vida é questão da obediência. O pecado lá no jardim do Éden foi qual? A desobediência. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão. E faz promessas para ele gloriosas. Promessa, Abraão, olha para os céus, contempla as estrelas. Será que você pode contá-las? E Abraão começa a contar, quando ele chega no número, não sei se ele chegou no número 35 bilhões, 800, não sei quanto que ele contou. E o Senhor disse, assim vai ser a sua descendência. Ele olha e diz, Abraão, olha para a areia. Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Mas houve um momento que o Senhor disse, Abraão, eu quero ver se você me obedece. Abraão, eu quero que você tome o seu filho. Quero o filho, o Isaac, o filho da promessa. Quantos conhecem essa história? E Abraão leva o seu filho lá para o Moriá. Sobe o monte. E quando o menino está ali, já em cima do altar, naquele momento quando Abraão está com o cutelo, a faca, para sacrificar o seu filho, olha o que acontece. Gênesis 22, versículos 11 e 12. Gênesis 22, os versículos 11 e 12. Naquele exato momento, Gênesis 22, verso 11 e 12. Mas naquele momento diz, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Agora sei que temes a Deus. Mas não era Deus que passou a saber, porque para Deus o passado e o futuro tudo é. Deus só tem o presente. Era para Abraão mesmo saber que ele temia a Deus. E a porta para o temor do Senhor é a obediência. A obediência. Sem a obediência, ninguém vai viver aqui o temor do Senhor. Tem gente que tem o temor do Senhor só da boca para fora. Fala assim, da boca para fora. E um exemplo clássico de alguém que estava vivendo fora da vontade do Senhor, em desobediência deslavada, foi um homem chamado Jonas, um profeta. Abra comigo em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. E nós vamos encontrar aqui essa situação tão delicada da vida de Jonas. Jonas fica depois de Obadias. Se não ajudou você, o Jonas fica antes de Miqueias. Jonas capítulo 1, verso 9. Naquela situação, Jonas estava vivendo longe, quando estava no barco, naquele navio, e veio uma grande tempestade, e o capitão do navio encontra Jonas dormindo lá no porão do navio, e pergunta, olha no verso 8, então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vem, qual a tua terra e de que povo és tu? Olha o verso 9, ele lhes respondeu, sou hebreu, e o que mais? E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele dizia, eu temo o Senhor. Isso era só da boca para fora. Fale para o seu irmão, meu irmão, temor da boca para fora não é o temor do Senhor. Não é o temor do Senhor. Existe algo que Deus tem para o irmão que está aí ao seu lado. Esse irmão que está aí do seu lado, olha para ele. Fale para ele, meu irmão, você não sabe o que ele tem preparado para a sua vida. É um galardão
Não para depois que você morrer, mas enquanto você estiver vivo. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, o verso 6. Hebreus, capítulo 11, o verso de número 6. Nossa vida, nossa caminhada aqui, é uma caminhada pela fé. Mas o Senhor traz expressões tão maravilhosas. Está aqui em Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. A outra tradução diz, torna-se galardoador daqueles que o temem. Jesus, Ele veio para nos ensinar como viver aqui na terra no temor do Senhor. Jesus Cristo veio, em primeiro lugar, para revelar-nos como o Pai é. As pessoas pediram, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo veio para revelar-nos como o Pai é. Jesus Cristo veio para morrer na cruz e assim fazer a expiação de todos os nossos pecados. Mas Ele veio para destruir através da sua morte e ressurreição todas as potestades das trevas. Em quarto lugar, Ele veio para mostrar-nos como nós devemos viver. E em quinto lugar, Ele veio para tornar a nossa própria vida. Tudo isso Ele fez porque Ele veio fazer e viver o temor do Senhor. Agora, em que consiste e como obtemos o temor do Senhor? É o ponto 3, que o moço está meio perdido ali, mas achou. Como se obtém o temor do Senhor? Vamos ler aqui no Salmo 111, o versículo de número 10. Salmo 111, o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 111, o verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Muitas vezes, quando contemplamos a igreja, chamada igreja primitiva, ao começo da igreja, quando você vê a garra daqueles irmãos, em 2 anos só, toda a Ásia ouviu do Evangelho. Como aqueles irmãos estavam assim, tão apaixonados, como que eles se entregavam, como eles viviam. Há uma explicação. Em Atos 9, o verso 31, Atos, capítulo 9, o verso de número 31, há um retrato da igreja. E queremos viver e vivenciar esse retrato aqui em Lagoinha. Atos 9, 31, a palavra diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ela não crescia só em quantidade, mas crescia na qualidade. E de onde vinha este adubo para a qualidade? No temor do Senhor. Diz aqui a palavra, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E uma paz a despeito das perseguições, uma paz a despeito daqueles que estavam sendo mortos, sacrificados, a despeito de situações as mais terríveis. Por isso ele diz, deixe-os a paz, com paz, edificando e caminhando no temor do Senhor. É essa a expressão, caminhando. Caminhando não é uma parada, é algo constante. Eu oro para que cada ovelha de Lagoinha possa realmente vivenciar o temor do Senhor. Que cada um possa viver caminhando no temor do Senhor.
no conforto do Espírito Santo, isso vai trazer o quê? O crescimento. Por isso nós temos que tomar uma decisão consciente nesse sentido. Eu quero o temor do Senhor. Você tem que dizer isso assim: eu preciso do temor do Senhor na minha vida. Eu preciso do temor do Senhor. Provérbios, capítulo 1. Vamos começar a ver. E temos que ter esse grito dentro de nós, de uma forma assim, muito intensa, muito intensa. Nós temos que preferir o temor do Senhor a qualquer outra coisa. Provérbios, capítulo 1, o verso 29 diz assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Levante a sua mão e diga: ó Deus, eu prefiro o temor do Senhor. Nós vivemos situações delicadíssimas hoje. Quando as pessoas aborrecem o conhecimento e não preferem o temor do Senhor. Hoje, quando as pessoas perderam o sentido do que seja a fé cristã, para muitos é apenas só uma sociedade, uma coisa glamourosa, isso e aquilo, aquilo outro. Mas a fé cristã é muito mais do que isso. A essência da nossa fé. A essência da nossa fé é conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O sentido da nossa existência aqui é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido também. Mas aqui diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. No capítulo 2 de Provérbios, versos 4 e 5. Provérbios 2, 4 e 5. Diz: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se buscares a sabedoria como prata, e como tesouros escondidos a procurares, a sabedoria de conhecer Deus, diz o verso 5, então entenderás o quê? O temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 8, o verso de número 13. Nós já lemos esse texto e eu quero lê-lo novamente com os irmãos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Ele diz: eu aborreço. Vire a página no capítulo 14. Provérbios 14, o verso de número 27. O temor do Senhor é uma fonte, mas é uma fonte onde você pode descedentar, onde você pode se alimentar, é uma fonte de tudo. Diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar o quê? Os laços da morte. Vamos ler juntos esse versículo? O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Outra vez, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quando o temor do Senhor é realidade na sua vida, há esta fonte constante. É fonte de vida para evitar os laços da morte. Vire a página no capítulo 15, Provérbios 15, o verso 16. Você não é medido por esses padrões naturais da terra. Você é medido pelo valor do Senhor na sua vida. Por isso, Provérbios 15, 16 diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Não funciona. Volte um pouquinho, Provérbios 10,
o verso 27. Quantos aqui que já passaram de 65 anos? Levante a mão. Ih, pouquinha gente, só eu e um pouquinho. Quem que ainda não fez 65 anos? Levante a mão. Levante a mão. Isso. Quem quer chegar aos 90 com saúde? Levante a mão. Quem quer chegar aos 100 saudável? Levante a mão. Você sabe que tem uma receita aqui na Bíblia para isso? Provérbios 10, 27 diz assim: o temor do Senhor prolonga o quê? Os dias da vida. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados. Não é uma questão de você ficar bem velhinho com uma vida sem... Não é assim. Deus quer que você seja frutífero em todas as estações da sua vida. A promessa está aqui. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Mas não é para você ter uma vida prolongada, assim tão caquético, numa cama, não. Que você floresça toda a sua vida. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os dias dos perversos serão abreviados. Sabe, há um momento quando você deve confessar a Deus que você não possui o temor do Senhor e clamar pela misericórdia dEle, para que você possa realmente dizer: eu quero viver assim. O último livro da Bíblia, do Velho Testamento, aliás. Abra comigo em Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 17. Malaquias 3, 16 e 17. Sabe, aqueles que temem o Senhor, eles se ajuntam. Como aqueles que não temem o Senhor, também se atraem. É tão interessante que você pode ver na igreja, na família, entre seus amigos, tudo é tão interessante. Aqueles que têm o temor do Senhor se atraem. Aqueles que não têm o temor do Senhor se atraem também. Agora olha a promessa que diz aqui. Malaquias 3,16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha o verso 17. Eles serão para mim. Olha Deus, o prazer. É como se Deus falasse assim com a boca cheia. Eles serão para mim. O quê? Particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É isso! É algo celestial, glorioso, divino. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E diz: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E o Senhor responde dizendo: eles serão para mim particular tesouro. Se isso entrasse mesmo, querido, não na sua cabeça, mas no seu espírito, sua vida seria tão diferente. Quando Ele diz que você passa a ser esse tesouro para Ele. Aquele tesouro particular. Porque você foi criado para o deleite dEle. E Ele diz: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o servem. A Bíblia tem tantas promessas. E as promessas para aqueles que temem o Senhor. Eu queria ler alguma dessas promessas com os irmãos hoje. E queria que você se apropriasse dessas promessas.
Porque a Bíblia diz que todas as promessas do Senhor têm o sim e têm o amém. Quantos aqui são solteiros ainda? Levante a mão, levante a mão. Isso. Oh, pouquinha gente, pouquinha gente. Mas tem uma promessa para você. Sabe o que é? Para aqueles que temem o Senhor, Deus vai constituir para você uma família. Abra comigo no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, capítulo 2. Faraó havia dado uma ordem para algumas mulheres parteiras, e a ordem era essa, que todo filho que nascesse, se fosse do sexo masculino, ela tinha que matá-lo. Se fosse do sexo feminino, não, podia ficar, porque depois seria uma escrava sexual, coisa assim. Mas homem teria que ser morto. Mas essas mulheres, e tem até o nome delas aqui, uma chama Sífra, outra Puá. Olha o que acontece. Êxodo capítulo 1, verso 17. Não começar do verso 15. Êxodo 1, 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sífra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. E agora olha a promessa, o resultado de temer o Senhor. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Essas parteiras ficavam lá, só na hora do parto de mulheres, e elas falavam assim: será que um dia eu vou ter um filho? Será que um dia eu vou ter também um filho? Será que um dia eu vou ter um filho? Será que um dia eu vou ter um marido? Durante toda a vida, não sei a idade delas, viveram sempre como parteiras, colhendo os filhos das outras, mas elas mesmas nunca tinham experimentado a graça de gravidez, de ser mãe. Mas por que elas temeram o Senhor e não temeram os homens? Diz aqui, e porque as parteiras o quê? Temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Eu creio que a bênção tão maravilhosa que Deus tem para aqueles que o temem é ter uma família. Você pode passar sozinho pela vida? Pode. Pode ser uma escolha, como pode não ter acontecido, ou situações. Mas eu sei que há uma promessa para aqueles que temem o Senhor. Para aqueles que temem o Senhor. Mas você precisa também levantar a bandeira, no sentido: olha, eu temo o Senhor e eu quero ter uma família. Você sabia que nós temos um culto aqui na igreja, chamado Eliezer? Essa reunião até foi minha esposa Renata que iniciou. Todo sábado acontece. É um culto maravilhoso como esse. Mas só pode ir nessa reunião quem quer casar. Ou seja, naquela reunião, todos que chegam ali estão com sinal verde. Não está nem vermelho nem amarelo, o sinal está verde. Está verde. É uma reunião séria. Eu não sei quantos casamentos já surgiram ali. Porque todos que chegam ali, o sinal está verde. Ele pode olhar um para o outro, e muitas vezes o verde amadurece e nasce um casamento. Porque uma função do pastor de ovelha também é casar as ovelhas. Meu coração fica doído quando eu encontro alguém que não casou ainda. Não casou. Eu já celebrei casamento com que a noiva tinha. E eu li o Salmo 128. E na hora que eu li, eu estava lendo o Salmo: e verás os filhos de teus filhos. Aí o povo começou a rir. Aí eu fiquei pensando assim: por que o povo está rindo? Eu estou tão sério, né? Na palavra de Deus, verás os filhos de teus filhos. É porque a noiva tinha 75 e ele tinha 82, parece. Mas casaram.
O que eu quero dizer é isso. Promessa para aqueles que temem o Senhor. Pai, Tu conheces os irmãos que estão aqui, aqueles que nos assistem. Aqueles, ó Pai, que têm um sonho de ter a sua própria casa, a sua família. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que Tu possas fazer com que estas ovelhas se encontrem. Senhor, ó Deus, que elas venham constituir família. Senhor, que haja o temor do Senhor em suas vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Amém? Você falou um amém que não é amém. Amém? A primeira promessa para os que temem o Senhor é essa, de constituir família. A segunda, que é algo maravilhoso, é a capacidade de não pecar. Logo depois que você lê em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20 são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, mas agora quando você escolhe cumprir os mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 20 diz: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O temor do Senhor é dado a você. Quando você lê os 10 mandamentos, você diz: mas que coisa, isso é para a sua proteção. E aqui está escrito assim: Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O temor do Senhor te leva a não pecar. Tudo que está escrito aqui, o propósito final do Senhor, o desejo dele é esse. Porque o que nos separa dele, o que é? É o pecado. E o pecado só tem uma coisa, que é o salário do pecado. E qual que é o salário do pecado? A morte. Não tem um pecado que Deus não odeie. Não existe pecadão nem pecadinho. De vez em quando eu tenho vontade de tirar o cinto e dar aquele couro. Quando a pessoa chega para mim: pastor, caí em adultério, mas a mulher era feia demais. Gente, acho que isso ameniza alguma coisa. Pecado é pecado. Mas tem hora que me dá vontade mesmo, viu? Você está rindo, né? É que você não me conhece. Mas o temor do Senhor, está escrito aqui, nos concede essa capacidade para não pecar. Em terceiro lugar, por causa disso, você tem algo, que são seus filhos. Através de você uma outra geração vem. Em Deuteronômio capítulo 5, o verso 29. Olha a promessa para aqueles que temem o Senhor. Deuteronômio 5, o verso 29 diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fossem a eles e a seus filhos para sempre. O temor do Senhor vai levar bênção para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus netos, e se tiver no propósito do Senhor, para os seus bisnetos. Todos os seus pecados trazem consequência para você, para os seus filhos, para os seus netos. Como toda a expressão do temor do Senhor vai trazer o quê? Bênção para você, para seus filhos e para toda a sua geração. Toda a sua geração. Toda a sua geração. Você pode viver intensamente, desfrutando dessa realidade de um modo tão diferente. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Provérbios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Deus deseja, como já vimos, que você tenha uma vida longa.
ou seja, que você não viva só. Não, Ele quer que você tenha muitos anos de vida, mas muita vida nos seus anos. Verso 10 de Provérbios 9, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim, ele diz, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Diga o seu meu irmão, daqui 20 anos quero encontrar com você, viu? Por que você falou só 20? Fala com ele daqui 50. Compreende, é uma promessa. Porque por mim se multiplicam os teus dias. Compreende? E a palavra diz, e anos de vida se te acrescentarão. Há uma diferença, dias são meses e anos, mas vida. Deus não quer que você fique aquele velhinho doente. Deus quer que você tenha vida durante todo o período. E Ele vai trazer livramentos para você. O temor do Senhor preserva a vida. Provérbios 19, o verso 23. É uma promessa do Pai. Provérbios 19, 23 diz assim: o temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Pode dar um aplauso ao Senhor, que promessa, que glória. O temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 12: em todas as coisas que você fizer, tendo temor do Senhor, a palavra diz que você será bem-sucedido. Eclesiastes 8, o verso 12. Eclesiastes 8, 12 diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, há uma diferença. Ele diz, eu sei com certeza que bem sucede aos que o temem. É algo tão diferente. Em 2 Reis, capítulo 17, o versículo 39. 2 Reis 17, 39. Diante de todos os obstáculos, e tudo que está escrito na palavra foi escrito no nosso ensino. E houve momentos que o povo de Israel experimentou situações de pressões tão fortes, de batalhas, de confusões. Mas diz aqui, a palavra do Senhor, 2 Reis 17, 39. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. O temor do Senhor é uma proteção. O temor do Senhor, nós temos visto. O temor do Senhor não é você ter medo dEle. O temor do Senhor é você se deliciar nele. O temor do Senhor é você querer o Senhor como o seu primeiro. A libertação. Quando você tem o temor do Senhor, a palavra diz, Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. E o temor do Senhor provoca algo, que é o respeito das outras pessoas por você.
As pessoas vão olhar para você e vão perceber que você tem algo diferente. Quando você vive a expressão do temor do Senhor. Neemias capítulo 7, o versículo 2. Neemias 5, 9, aliás. Neemias capítulo 5, o versículo 9. Neemias 5, 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Ele disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. O povo de Israel ali estava reconstruindo. Era uma situação delicada, os inimigos estavam ali. Mas o Senhor disse: olha, por causa do temor, se vocês andarem no meu temor, aqueles que estão em volta vão começar a respeitar você. E se você virar a página no capítulo 7, você vai ver que você vai ter autoridade. Neemias 7, verso 2. Teremos autoridade. Verso 1 e 2 diz assim. Vou começar do verso 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Aqui Ananias tinha autoridade. E essa autoridade fez com que os outros, e era o temor do Senhor mais do que os outros. A sua disputa deve ser sempre uma só: de ser humilde e ao mesmo tempo viver intensamente o temor do Senhor. No Salmo 25, verso 12. Eu quero que você fique em pé agora. Não é para você sair, nós vamos terminar meio-dia, mas eu preciso que você fique até o final. Salmo 25, versículo 12. Os músicos tomem seus lugares. Salmo 25, versículo 12. Se você, querido, viver no temor do Senhor, você nunca vai viver nas encruzilhadas. Qual vai ser o caminho? Qual direção? E agora, como eu vou fazer? Diz aqui a palavra do Senhor de uma forma tão gloriosa. A intimidade do Senhor. Olha o verso 14. 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor. Quantos querem a intimidade do Senhor? Aqui a promessa diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você só vai conhecer a aliança do Senhor em plenitude se você, filho, estiver andando mesmo no temor do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se você vê o verso 12 de Provérbios 25, verso 12, Deus quer que você experimente a orientação dEle. Ele vai te instruir, Ele vai te orientar. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Eu vou parar aqui no número 12. E eu cataloguei 36. E nesta noite, no culto às 18, você vai assistir em casa, que eu quero terminar essa mensagem para toda a igreja. Então põe a Bíblia no seu banco, dê a mão ao seu irmão, pelos corredores também.
nesta manhã você aprendeu que o temor do Senhor não é você ter medo de Deus. O maior patrimônio que você pode ter na vida, depois de ter entregado o seu coração a Jesus, é viver no temor do Senhor. A sua proteção é o temor do Senhor. Quando você vive o temor do Senhor, Ele nos constitui família, Ele nos capacita de não pecar. O temor do Senhor traz a bênção para os nossos filhos. O temor do Senhor nos dá uma vida longa. O temor do Senhor nos preserva com a vida. O temor do Senhor nos leva a sermos bem-sucedidos, a sermos libertos, a termos o respeito dos outros, a termos a autoridade, a gozarmos da intimidade do Senhor e da orientação do Senhor a cada momento. Eu gostaria de ter mais uma hora para falarmos outros 25 pontos. Mas você que não tem o costume de vir no culto às 18, quero deixar o desafio para você vir. Há uns anos atrás, né, pastora Márcia, a gente vinha na igreja de manhã e à noite, não era assim? E ensaiava de tarde. Era um prazer. Hoje muitos só vêm uma vez, eu venho duas. É um prazer. Levante a mão do seu irmão. Nós vamos orar cantando agora. E enquanto estivermos cantando, deixe o Espírito Santo mover o seu coração. O temor do Senhor é o princípio. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, no deserto então será manancial e sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. E obedecer. Vamos dizer mais uma vez. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, no deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos
Pai, que nesta hora possamos não apenas nos deleitar do som tão maravilhoso da música, mas, Senhor, da beleza da letra, mas dá-nos a graça de vivermos, ó Pai, o que acabamos de cantar. Senhor, estamos vivendo esse tempo do Senhor, tempo de graça, tempo de avivamento, tempo de volta à palavra, mas um tempo de restauração de todas as coisas, Senhor. Ó Deus, venha restaurar de uma forma tão intensa na vida de cada ovelha, Senhor, o temor do Senhor, não o medo do Senhor, mas a intimidade com o Senhor, a alegria do relacionamento com o Senhor, a alegria de ser crente, a alegria e o prazer de estar em tua casa, a alegria, Senhor, de fazer parte de uma célula, a alegria de servir-te, ó Pai, intensamente, Senhor. Ó Deus, que nesta hora a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, experimente esse transbordar, ó Pai, do teu amor. Senhor, venha lavá-los completamente no teu sangue. Venha inaugurar para cada um deles, ó Pai, o início de uma nova jornada, no início desta semana, meu Pai, onde o temor do Senhor possa ser, ó Pai, como uma tatuagem removível no espírito, Senhor. Que ele sempre possa te amar, Senhor. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é amar a tua vontade. O temor do Senhor é servir-te. O temor do Senhor é viver para o Senhor e para o teu reino. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tu és aquele que nos faz lembrar de todas as coisas que tivermos visto e ouvido, Senhor. Faça, Pai, que naquelas horas de tentações, teu Santo Espírito possa fazer cada ovelha lembrar do temor do Senhor, e que ele escolha o temor do Senhor como seu bem maior. Que cada ovelha te ame, Senhor, te sirva, que cada uma possa viver no temor do Senhor e desfrutar de todas as tuas promessas, em teu precioso nome. Amém. Coloque suas duas mãos sobre seu peito, feche seus olhos. Talvez você que esteja conosco pela primeira vez, ouviu tantas coisas, mas tudo que você tem que ouvir é saber que Deus te ama, é saber que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas você é um pecador como todo ser humano é, e a Bíblia diz que o pecado tem um salário, é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você que não desfruta ainda da certeza da vida eterna, você que ainda não tomou Jesus como seu Senhor e Salvador, esta é a hora de você fazer. Ou quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, mas se desviou. É a hora de você voltar com seus olhos fechados. Repita uma oração comigo e a igreja vai se identificar com você dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama e que morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que sou um pecador. Entra agora na minha vida, purifica-me dos meus pecados e salva-me. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto
Teu Espírito me convence e eu corro para os teus braços. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho. Você não vai responder, não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e volta aos caminhos dele, eu quero orar por você. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você se reconcilia com Ele, levante bem alto sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Pode levantar ali na galeria, levante bem alto a sua mão. Mais alto que você puder. Eu quero ver a sua mão erguida. Quero ver a sua mão erguida nessa hora. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Agora pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir em nome de Jesus que ninguém dê um passo agora, porque se você der um passo, você vai impedir das pessoas virem aqui. Então eu vou pedir que todos que levantaram as mãos, enquanto nós vamos cantar essa mesma música, eu quero que você deixe o seu lugar, lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, e venha até aqui. Eu quero orar por você agora. Você que se reconcilia com Jesus, você que hoje entrega a sua vida a Ele. Cada crente agora, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Deixe seu lugar e venha. Deixe seu lugar e venha. Seja um homem, seja uma mulher, seja uma criança, um jovem, um adolescente. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento do céu para você. Todos em pé, todos em pé. Ninguém assentado. É hora de batalha espiritual. É hora de intercessão. Essa é a hora de Deus para a sua vida. Deixe seu lugar. Vem. 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 É isso que Deus quer fazer. Essa é a hora de Deus para você na sua casa também. É o momento de você entregar a sua vida a Jesus, de tomá-lo como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado, é a hora de voltar. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue agora. Queremos abençoar e orar por você. Estamos aqui, 031 Belo Horizonte, 3429-9550. Fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Toda a igreja estenda as mãos agora. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé, podem ficar em pé. Chega aqui bem perto de mim. Tudo será tão novo para a vida de vocês. Nossa história é marcada pelos recomeços. E para vocês hoje é um recomeço. No momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. Ou você que estava afastado e disse: Jesus, eu volto. Ele te abraça, te perdoa. O temor do Senhor é que faz isso. Tudo será tão diferente. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu desligo destas vidas todo o poder das trevas e ligo, ó Deus, cada uma delas com a tua vida, para que a partir de agora, esses corações possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Amém. Chega aqui bem pertinho, pode chegar. No momento quando você disse Jesus, e Jesus é o Salvador, tudo é novo para você agora. Tudo. Você recebe sua vida como se fosse uma página em branco, para você começar a escrever uma nova história na sua vida. Até uma nova família você vai ter.
uma família cheia de amor, de carinho, uma família que você pode contar com ela. E eu quero que você conheça a sua nova família. A igreja toda, levante as mãos e vamos contar juntos até 3. E quando falar 3, eu pedir que você vire para conhecer a sua nova família. Vamos contar a igreja? 1, 2, 3. Olhe sua nova família. Sua nova família. Esta é a sua nova família. Te abençoo. Te abençoo. Abençoamos você. Te abençoo. 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 Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.